Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de março de 2026. São 8 horas, horário de Brasília. O declínio do exército russo. Neste vídeo que nós vamos analisar é justamente o colapso da narrativa de superpotência da Rússia, cujas tropas estão em retirada após uma contraofensiva fulminante da Ucrânia, com dados de generais americanos, inclusive especialistas em segurança de credibilidade em todo o mundo. Nós vamos mostrar como que a Ucrânia recuperou em apenas 3 dias o que o inimigo levou meses para conquistar. O inimigo quis dizer o que os ucranianos chamam eles de inimigo e o vice-versa, né? Então muitas vezes não esqueço quando eu pego a matéria que eu recebo, está escrito como inimigo, mas é os russos, né? Eu quero assistam para entender como a máquina de guerra do ditador da Rússia está se atrofiando. Inscreva-se no canal também, deixe seu like, compartilhe e comente sobre o futuro da Ucrânia livre e vitoriosa. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês veem a verdade. Muito obrigado. Bom, bem-vindos. Vamos fazer mais uma análise sobre esse tema detalhada, com fatos que desmascaram a propaganda russa e exaltam a resiliência inabalável da Ucrânia, né? Entramos agora no 5º ano, quer dizer, indo para o 5º ano, né? Não é 5º ano, mas o 4º ano já foi, né? Estamos caminhando já para o 5º ano desse conflito e a realidade para o Kremlin e principalmente para o ditador, que parece que ser talvez o único que acredite que ainda pode ganhar, essa conclusão dele é desastrosa. O suposto segundo maior exército do mundo. Por suposto porque não é, né? Pelos resultados apresentados até agora. Na realidade, ele está morrendo e ele está recuando em solo ucraniano, né? Dizendo uma frase assim, o exército russo está morrendo em solo ucraniano. Não existe segundo exército do mundo. E deve existir, mas é outro, não é a Rússia. Não é nem o 3º, nem 4º, nem 5º, nem 6º, nem 10º, etc. Embora a Rússia ainda ocupe fatias do território, a gente reconhece isso, a verdade estratégica é muito clara. Como afirma um general americano que eu quero citar aqui, que eu dei uma olhada no que ele comentou, o general Philip Bridlov. Ele foi ex-comandante supremo da OTAN na Europa. Moscou não está vencendo, diz ele, e a máquina militar de Putin provou ser um gigante com pés de barro diante da determinação da Ucrânia. A Rússia, que se autoproclama superpotência global, ela conseguiu capturar, ela tem hoje menos de 20%, mas vamos dizer 20%, não vamos calcular as decimais, né? Para menos de 20%. Da Ucrânia após 12 meses de agressões contínuas e falhas sistemáticas, derrotas e recuos sistemáticos. O custo para os russos é impensável. As estimativas, porque não é um número final, todos os corpos não puderam ser contados, mas estima-se que perdeu mais de 1.200.000, quase já 1.300.000 soldados, ou militares, melhor falando, entre mortos e feridos. Enquanto a Rússia sangra recursos e vidas de forma desnecessária, não precisava isso, não precisava ter iniciado uma guerra criminosa, apenas pelo orgulho e pela arrogância de uma pessoa, a Ucrânia demonstra uma capacidade de resposta rápida e letal. Recentemente, as forças ucranianas aproveitaram falhas críticas nos sistemas de comando e controle russos para lançar uma ofensiva que foi, para os russos, devastadora. Em um ataque coordenado em 3 frentes, a Ucrânia recuperou em apenas 3 dias centenas de quilômetros quadrados que os russos levaram meses para tomar. Este avanço fulminante forçou o recuo das tropas de Putin em diversos pontos estratégicos do teatro de operações, expondo a fragilidade do comando russo. A diretora executiva da coalizão Vandenberg, Kari Filipetti, ela destaca que a máquina militar russa está em um processo visível de atrofia e degradação. As perdas territoriais
recentes provam que o exército do ditador Putin está longe de ser invencível e que a balança do poder agora pende para o lado ucraniano, disse ela. Este é um avanço mais que significativo da Ucrânia nos últimos 2 anos e coloca a Ucrânia em uma posição de força absoluta em qualquer mesa de negociações futura. Isso que deixa o presidente e ditador da Rússia sem ter vontade de negociar, porque ele não tem nada para bater de frente, para apresentar que ele consegue manter aquela posição e consegue avançar mais. O que ele tem é apenas blá, 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 que alimenta os ouvidos de Donald Trump, que acredita e não dá atenção para o que diz a CIA e o NSA para ele, que dizem justamente o contrário. Para que a vitória seja definitivamente selada, quero citar de novo o general Breedlove, ele defende uma declaração categórica do Ocidente, de que a Rússia jamais vencerá. O Ocidente tem que dizer, a Rússia jamais vencerá. Eles têm que dizer, a Ucrânia precisa apenas das ferramentas certas para deter o agressor. E quando o povo russo perceber que esta determinação, o cenário mudará para sempre. No entanto, acho que a Europa até concorda e tem dito isso, que a Ucrânia vencerá e a Rússia não vencerá. Mas o principal aliado, que não é mais aliado, na minha opinião, Donald Trump, diz justamente o contrário. Ele diz, Ucrânia, entregue seus territórios. A Rússia tem o exército mais forte. Você não tem cartas na manga. Ele fala como um jogador de pôquer, trapaceiro, cartas na manga é quem faz trapaças. Contudo, a guerra de Putin não é apenas disputa por terras, É um ataque direto contra a identidade do povo ucraniano, contra a fé e o futuro deste mesmo povo, que ele é uma nação soberana. Dados estarrecedores revelam que a Rússia destruiu mais de 600 igrejas na Ucrânia, está perseguindo milhões de cristãos ucranianos durante essa ocupação brutal. A única igreja permitida é a igreja ortodoxa russa. Os que não são perseguidos, os padres são presos, Então eles são forçados a fugir, inclusive, da parte que os russos estão ocupando. Além dessas atrocidades culturais e religiosas, o sequestro de crianças, de milhares de crianças. Na realidade, ninguém sabe exatamente o número final de quantas crianças foram sequestradas e famílias que eles foram destinadas. Algumas estão em lugares, escolas de tipo internato, mas a grande maioria está, de fato, nas mãos de famílias que a gente não sabe o que acontece com elas. Elas estão lá para que seja apagada da sua memória de que eles são ucranianos. E nessas escolas que eles estão, é a mesma coisa. É uma tentativa desesperada e cruel desse ditador e seu povo criminoso de quebrar o espírito do povo ucraniano, que não se curva. A responsabilidade internacional deve ser implacável para garantir que essas crianças voltem para casa e que os criminosos de guerra enfrentem a justiça. Eu penso isso, Mas sabemos que Donald Trump não pensa assim. E ele quer dar vitória para o criminoso. O momento atual favorece a Ucrânia, que com inteligência superior e apoio estratégico continua a desmantelar as ambições imperiais de um ditador russo. Apoio estratégico que a Ucrânia está tendo é da Europa, que compra os equipamentos e material bélico dos Estados Unidos da América e repassa como doação para a Ucrânia. A cada quilômetro, e eu quero repetir de novo, tenho falado nos últimos vídeos, mas tem que firmar bem isso. Os Estados Unidos, que estavam mais ou menos cumprindo o acordo de Budapeste, que eles deveriam defender a Ucrânia, agora com a retirada de Trump, que agora não está nem vendendo mais para a Europa por causa da guerra da OTAN. Mas antes mesmo, como ele não mandava para a Ucrânia, ele vendia para a Europa, ele não estava cumprindo o acordo de Budapeste. A Europa que não assinou, a União Europeia que não assinou esse acordo, é quem está garantindo para a Ucrânia.
inclusive o equipamento, material bélico produzido na Europa, ela está destinando para a Ucrânia. A cada quilômetro recuperado, onde a Ucrânia desmantela as posições russas, a cada sistema de comando russo neutralizado, a Ucrânia prova que a liberdade é um valor pelo qual vale a pena lutar e vencer. Eles estão lutando, estão vencendo, apesar das baixas, apesar do sangue ucraniano que é derramado para defender essa soberania, essa fé e o povo ucraniano. Seguiremos acompanhando também cada passo dessa jornada heróica que eu qualifico, porque eles defendem a sua terra. É isso que é importante, não é por qualquer motivo. Eles foram violentados pela Rússia. E vamos procurar trazer a verdade nua e crua, como sempre, sobre a superioridade ucraniana no campo de batalha. A trajetória da guerra mostra que a Rússia subestimou a alma ucraniana e a competência do seu exército, das forças armadas, do seu presidente, dos generais, dos coronéis, majores, capitães, tenentes e soldados, sargentos que defendem com brio, com honra a sua terra. Com o exército russo em atrofia e a Ucrânia retomando a iniciativa, o caminho para uma paz justa e duradoura torna-se cada vez mais nítido. A vitória da Ucrânia é a vitória da liberdade contra a tirania. E o mundo assiste à derrocada de um império que acreditava ser invencível, mas não tem muita força e não é tudo aquilo que ele apregoava ser. Na realidade, é um exército de criminosos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.